Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está no nosso meio. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, então quer dizer que quando o pastor Renato, o pastor José prega, tem uma taça dourada. Né? Deus, eu quero orar novamente. Tem uma câmera filmando aqui. Quer dizer que a minha palavra não vale. Quer dizer que o meu PR foi anulado. Né? Tá, é um copo de plástico mesmo. Tá bom, tem água, né? Irmãos, eu tô brincando, isso é brincadeira, tá? Eu não me importo. A irmã Miriam não veio. Tudo bem, né? Tem nada, não, nem importa. Tô brincando, irmãos, eu não importo mesmo. O Francisco já veio me falar, eu tô brincando porque ele veio me falar. E de repente ele achou que eu me importasse, ele disse, olha, não vai ter um copo lá para você, vai ser um copo de plástico, irmão. Tendo água é o que vale a pena. Porque vai secando, secando, secando. Graças a Deus, nós somos muito honrados aqui dentro dessa igreja. Somos pessoas, inclusive assim, só abrir um parênteses, às vezes as pessoas dizem assim, que profeta não tem honra na sua casa, né? Quantos já ouviram isso? Às vezes a gente conversa entre nós que ministramos, costumamos ministrar fora, e até mesmo outros pastores, eles dizem assim, mas a minha igreja é diferente, não, na minha igreja assim, o povo não me honra, quando eu prego fora o céu desce. Queridos, eu não tenho isso. Graças a Deus. O melhor lugar que eu vejo e que eu gosto de ministrar, são 2 lugares, é na minha igreja, que é aqui, com vocês. Eu sou muito feliz e muito honrado por cada um que está aqui. Sou muito honrado mesmo por cada pessoa que vem falar comigo. E na igreja onde eu me converti, que é a igreja de Anicuns. Eu também sou muito honrado lá. Para mim é uma honra. Mais copinho, né? Mais copinho. Para dizer que eu não estou na desvantagem, olha o tanto de água, quase que dessa nem água. Amém? Cadê o irmão Guilherme? Que nem apareceu aqui para me dar uma satisfação dessa câmera. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora vamos voltar para o Espírito, que a carne grita. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu entendo que, às vezes, nós precisamos, de fato, ministrarmos algumas palavras de motivação. Precisamos falar da grandiosidade de Deus, que nos muda, nos transforma, nos leva, nos conduz, nos ama. Mas uma coisa que a igreja precisa aprender também, nós, como ministros do Senhor, precisamos falar da igreja, né, e precisamos compartilhar com o seu povo, assim como Deus compartilha de nós, e isso é zelo e cuidado, em relação a pecado e conduta cristã. Como estamos conduzindo a nossa vida, como estamos conduzindo a nossa fé, firmada em uma palavra, nós temos todo o respaldo para falar à igreja. Nós não falamos de nós mesmos e não queremos isso. Mas quando algumas pessoas vêm e às vezes trazem uma mensagem mais dura, não é para dizer que você não presta, que você não vale nada, ou isso ou aquilo. Justamente o contrário, é para dizer a você que você tem valor, que você é precioso aos olhos de Deus, que você é o melhor de Deus nessa terra, que talvez você está tomando caminhos errados e Deus está querendo te trazer de volta porque Ele te ama. E essa mensagem eu quero, certamente, possivelmente, ela será confrontadora, mas muito mais do que isso, eu gostaria que ela fosse, dentro do seu coração, encorajadora. Para que você se avalie, para que você se veja, para que você entenda que o céu é para você. Para que você entenda que Deus preparou morada para você também, e é para lá que você vai. Para que você saia da direção que você tem tomado e perceba pelo seu espírito que talvez você está cego, e que seus olhos se abram e você olhe, essa não é a direção em que Deus me comprou, eu tenho que mudar a minha rota. Você não é o primeiro e nem será o último. Talvez, quando eu dizer você, não entenda que eu não me incluo. Eu quero dizer nós, tá? Mas é mais fácil dizer você, porque é a maneira que a gente vai pregar. Nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos a errar. Quando olhamos de Gênesis e Apocalipse, grandes homens de Deus também passaram por esse confronto. Antigamente, Deus vinha e falava com esses homens, ou usavam grandes homens, os patriarcas, os profetas, para que corrigissem um povo e uma nação se convertesse.
Hoje nós temos, graças a Deus, homens e mulheres de Deus, guiadas pelo Espírito Santo, que chegam até nós e nos mostram, olha, isso está errado, seja na individualidade de um discipulado, graças a Deus pelo discipulado, amém? Seja numa palavra, seja por amor, na correção familiar. E uma coisa que eu gostaria que você avaliasse era como você tem conduzido a sua vida. Como você tem olhado, como você tem caminhado na sua fé cristã, o que tem acontecido com você, como você tem vivido e o que você tem colhido na sua vida. Talvez você olhe e diga assim, mas pastor, olha, minha vida está ótima. Eu não tenho feito coisas que eu deveria fazer, entretanto, Deus me abençoa. Olha, meu marido ganha bem, eu tenho uma boa vida, não me falta nada, tenho saúde, está tudo bem. Isso não quer dizer que sua vida espiritual está bem. A Bíblia diz que Ele derrama a chuva sobre os justos e sobre os ímpios. E Deus não quer castigar a esse nível, Ele não quer te roubar, Ele não quer te lesar. O interesse de Deus é te fazer acordar para uma situação ou para várias situações, para que você não vá e se encontre em um lugar que talvez você não consiga mais sair dali. Chamadas armadilhas, prisões. Que situações que você olhe e você se acostumou tanto com elas, que se tornou tão normal e que você acha que aquilo já não faz mais não tem mais nenhum problema em ser daquele jeito. Afinal de contas, Deus não castigou. Querido, Deus não castiga ninguém. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo nosso próprio mal. E somos nós que distanciamos de Deus. E quando nós olhamos para as nossas vidas, eu quero dizer para você que Deus, Ele não vai deixar de te abençoar. Mas chega um momento que você vai deixar de querer Deus e você se afasta dele, e aonde Satanás vai se mostrar Satanás para você. Talvez até agora você não conheceu Satanás, porque você estava guardado em Deus. E você se acostumou tanto a errar, que pecar, ofender a Deus não faz nenhum sentido mais para você. É como se você trocasse de roupa. Só que você caminha para um lugar muito perigoso. O colo do inimigo. O tema dessa palavra é dormindo no colo do inimigo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes 16. Agora eu não quero mais não. Deixei de peito porque ele falou. Eu vou beber só essa do plástico. Se você quiser anotar, o nome é Dormindo no Colo do Inimigo. Eu queria que você abrisse, já falei, Juízes 16, 19 a 21. Diz assim: Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Ali Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e prenderam com correntes de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. No versículo 22 diz assim: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Queridos, nesse texto existem 3 coisas que quando eu li chamou muito a minha atenção. A minha atenção pessoal se voltou para 3 aspectos desse texto. E eu entendi que de alguma maneira Deus estava me ensinando alguma coisa. Quando eu peguei esse texto para ler, é como se essas 3 frases saltassem, esses 3 versículos saltassem e me mostrassem coisas que talvez até agora eu não tinha entendido, embora entendesse várias outras coisas, e costumamente falamos sobre isso. Mas me chamou muita atenção quando diz assim: ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Essa foi a primeira parte. Ela quem? Dalila. Se nós trocarmos o nome por Satanás, diz: Satanás fez com que Sansão
dormisse no seu colo. O segundo texto que saltou aos meus olhos em todos esses versículos foi: ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Interessante, né? Nós não percebemos quando nós nos afastamos de Deus e Deus se ausenta de nós. Estamos tão acostumados ao pecado. Terceira frase foi no versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, quando foi rapado. Nós vamos caminhar em cima dessas três partes. A primeira parte diz: Satanás fez com que Sansão dormisse no seu colo. Até chegar ao colo de Dalila, uma mulher filisteia, uma mulher traiçoeira, uma mulher totalmente sem escrúpulos, mas uma mulher com quem Sansão se relacionava. Sansão passou por várias fases da vida dele. Sansão caminhou vários momentos da vida dele, antes de chegar exatamente ali, no colo do seu inimigo. Deus não permitiria jamais que Sansão passasse por isso se ele fosse um homem íntegro e reto. Se Sansão caminhasse segundo as leis, segundo os princípios daquela época, segundo os princípios cristãos, ele não teria se sujeitado a deitar no colo dessa prostituta. Se Sansão fosse um homem temente a Deus, ele nem estaria naquele lugar. Se Sansão fosse um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não teria vivido o que ele viveu. Talvez se você avaliar a sua vida, você pense, mas a minha vida está uma desgraça. Queridos, desgraça é ausência da graça. Tá? E você pode pensar, como eu vim parar aqui? Por que eu vivo isso? Que sentimentos são esses que eu tenho? Por que a minha vida está tão arruinada assim? Se você parar e analisar para trás, você vai perceber que as sementes que você lançou só podiam te conduzir ali para que você deitasse no colo daquele que quer te destruir. É um caminho, são processos até que você chegue ali. Para que Sansão chegasse ali, houve um processo. Para que Sansão pudesse viver o que ele viveu nos fins, os meios e os inícios não foram tão bons. Talvez a sua vida está assim. E se você olhar a história de Sansão e quem é Sansão, e se você fizer um paralelo com a igreja, nós, pessoas, igreja somos nós, amém? Você percebe que assim como Sansão foi chamado, você também foi chamado. Mas como? Primeiro, Sansão, ele era juiz de Israel. Ele foi levantado por Deus para que pudesse vencer os filisteus, julgando a nação de Israel, a nação de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós, todos nós, do menor ao maior, desde que você nasça, homem ou mulher, você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Em 2 Coríntios 5, 20 a 21, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos que em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Assim como o juiz era lá, você é hoje um embaixador. O que é um embaixador de Cristo? É ir como representante de Deus na vida de alguém. Você já incomoda o inferno por isso. Ainda que você não pratique, você foi chamado. Então você é representante de Deus na vida de alguém. Pegando uma definição melhor, em um sentido espiritual, um embaixador cristão deve caracterizar-se pelo amor, pelo altruísmo e pela paciência, deve ser capaz de sofrer afrontas, persuadindo os homens a passarem para o seu lado. Por isso nós temos o Espírito Santo. Embora sejam seus inimigos naturais,
Também deve mostrar-se paciente com a cegueira humana, para que com a pequenez dos homens, sem jamais rebaixar-se a posição deles. Afinal de contas, somos embaixadores de Cristo Jesus nesse mundo caído. Nós somos assim. Assim como Sansão foi juiz. Então há uma semelhança, amém? Sansão, ele foi chamado para ser nazireu, de nascimento. O que é ser um nazireu? Alguém sabe o que é ser nazireu? Nazireu, em Juízes 6, número 6, se eu não me engano, fala sobre o voto de nazireu. Nazireu é um período de tempo, um voto que se faz, ou desde o nascimento escolhido para isso, e que é como se fosse um chamado que Deus estabeleceu sobre a vida de alguém para cumprir alguma coisa, e havia algumas proibições, como a Alessandra diz. O que o nazireu não podia de jeito nenhum? Primeiro, o nazireu, ele não podia tocar comida imunda, coisas imundas. Ele não podia comer comida imunda. Ele não podia beber do fruto da uva, da vide, nem tocar em sua fruta. O nazireu não podia passar navalha sobre a sua cabeça. E o termo nazireu, o prefixo nazi, quer dizer separado. Sansão, ele foi separado. Ele era santo. Assim como eu e você, nós somos chamados para sermos santos. Santos quer dizer separados. Então nós somos embaixadores de Cristo como ele era juiz. Somos separados de Deus porque somos santos assim como ele era nazireu. Não temos mais as leis cerimoniais, mas somos chamados à santidade para servirmos ao Senhor. Amém? Mas o que aconteceu com a vida de Sansão? Por que a vida de Sansão se tornou essa situação que virou? Por que Sansão caminhou dessa maneira? Uma coisa que você precisa entender, que nós temos que entender. Satanás, queridos, ele não tem pressa. Satanás não tem pressa para te destruir. Ele tem a eternidade. Enquanto você viver, ele vai tentar. E ele vai preparar laços para isso. Segundo, ele sabe trabalhar. Ele conhece você. Ele conhece as suas fraquezas. Terceiro, ele não se apresenta de forma visível. Ele vai te engodando, ou seja, cozinhando, até que você que se deita. Não é ele que te obriga. É você com as suas vontades vai parar exatamente no colo dele. Ele joga com a sua carne e permite que você tome suas próprias decisões, para que Deus não o julgue e condene. Ele vai olhar e dizer, foi ele que fez. Ele que quis. E Deus respeita as nossas decisões. E quando estamos completamente envolvidos, deitados no seu colo, ele nos destrói. Queridos, analisa comigo a história de Sansão e faz uma comparação com a sua. Sansão foi escolhido, amém? Você também. Deus deu a ele, com as orelhínguas agora. Deus deu a ele um dom especial para fazer a obra dele, amém? Quem sabe qual é esse dom? Força. Deus sabia como Sansão trabalharia e deu a ele um dom. O dom da força. Muita gente acredita que a força de Sansão estava ligado ao seu cabelo. Queridos, a força de Sansão não estava ligado ao seu cabelo. O cabelo longo de Sansão era um voto de nazireu. A força de Sansão era como um dom dado a ele para que edificasse a igreja israelita daquela época. Os dons de Deus é nos dado para a edificação do corpo. Nós recebemos dons de Deus para que possamos usar no corpo de Cristo aqui. E ele tinha um dom e Deus sabia que ele ia usar esse dom, que era o dom da força. Ah, pastor, mas você não pode falar isso não. Eu falei, posso e te provo. E o cabelo dele
não era o motivo da força, mas sim o Espírito descendo sobre ele. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 14, não precisa abrir, eu vou ler com você se você quiser anotar. 14:6 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ele fendeu o leão de alto a baixo, como quem fende o cabrito, sem ter nada na sua mão. Quando o Espírito veio, ele fendeu um leão. Ele já tinha o cabelo comprido. Se ele não tivesse o Espírito, ele não fendia o leão. Mas, 14:19. Então, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens e tomou as suas vestes. O cabelo dele continuava grande, mas ele teve a força para destruir aqueles homens por causa de quem? Do Espírito de Deus que vinha sobre ele. 15:14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram entre as suas mãos. Todas as vezes em que Sansão usou a sua força gloriosa, foi pelo agir poderoso de Deus na vida dele. Era um dom do Espírito para aquela ocasião. Hoje Deus nos deu, a Bíblia diz que ele subiu ao céu e distribuiu dons aos homens para um propósito: sermos embaixadores, edificando o corpo e resgatando as pessoas do inferno. Os dons foi nos dado para que possamos servir com ele ao corpo de Cristo. Amém? Amém. Outra coisa, antes de chegar nesse estado de feitiço, ele foi juiz por 20 anos em Israel. Quer dizer que a queda dele não foi do dia para a noite. Durante 20 anos ele veio caminhando na sua própria vontade, no seu próprio desejo. Não aconteceu assim, Não. A queda dele aconteceu e Satanás foi trabalhando com ele durante aproximadamente 20 anos, sem ter medo de fracassar. Agora, uma coisa que nós temos que ver, antes de chegar nesse estágio de ser enfeitiçado por Dalila, em diversos momentos ele desprezou, ele ignorou ao Senhor, ele não dava valor às coisas de Deus. Ele fazia exatamente como ele queria, o que ele queria e do jeito que ele queria. Queridos, a vida com Deus consiste em regras, sim. A vida com Deus consiste em ensinamentos, em submissões, em fazer e obedecer, sim. Quando caminhamos sozinhos, estamos sujeitos a sermos arrastados para o fundo do poço. E olha só, em toda a história de Sansão, de Juízes 13-16, nós podemos definir Sansão da seguinte maneira: Sansão não tomava conselhos de ninguém. Se você ler a vida de Sansão, ele não buscava conselhos de nenhum ancião, de nenhum outro ex-juiz, de nenhum homem mais velho, nem de pai, nem de mãe. Ele fazia porque ele era, e fazia e acontecia por autossuficiência. Crentes que acham que sabem de tudo e fazem o que querem. Síndrome de Sansão. Talvez você tenha síndrome de Sansão e ainda não sabe. Outra coisa, Sansão, ele sabia que ele não poderia escolher mulheres fora do povo dele. Entretanto, ele se prostituía com qualquer uma. Ele tinha uma vida voltada para os desejos carnais. Prostituição era, é e sempre será pecado. Síndrome de Sansão. Outra coisa, Sansão sempre caminhou sozinho. Você não vê que ele tinha amigos, companheiros. Inclusive, quando ele deu um banquete no casamento dele, não foi 30 homens do povo dele, foi 30 homens do povo dela, porque ele não tinha amigos. E amigo é um presente de Deus.
um amigo afia o outro. Sansão, ele sempre caminhou sozinho. A Bíblia diz que é melhor que serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Você não foi chamado para viver sozinho, caminhar sozinho é síndrome de Sansão. Você foi chamado para ter amigos, discipuladores, discípulos, pessoas que te ajudam a caminhar, te ajudam a levantar e te fazem ver que você tem um chamado. Sansão não costumava observar a lei deixada para eles, os ensinos de Deus ali. Ele sabia do que era pecado, porque ele cresceu nesses 20 anos ouvindo, mas ele desprezava tudo e completamente. E mais, queridos, Sansão desprezou o nazireado da vida dele. O nazireu, ele não podia tocar em nada imundo. No momento que ele matou o leão, no outro dia ele voltou e tocou no cadáver. Para a lei nos antigos de Israel, tocar em cadáveres é coisa imunda. Segundo, ele pegou o mel daquele leão. E a Bíblia diz que ele não contou nem para o pai nem para a mãe. Porque se ele contasse, o pai e a mãe dele não comeria. E ele tocou, pegou e comeu, sem nem se importar. Afinal de contas, Deus não me abandona. Quantas vezes fazemos coisas erradas com esse legalismo, esse sofisma? Deus me ama. Deus nunca vai fazer o mal comigo. E ele pegou, tocou, comeu e continuou. Depois, a Bíblia diz que o nazireu não podia beber vinho. Não diz claramente que Sansão tomou vinho, mas podemos entender que durante as festas ele ia para a vinha de Timã. Ele sempre passava por essas vinhas. E na festa de casamento ele chamou 30 homens daquele lugar. Aqueles homens daquele lugar, certamente eles tomavam vinhos. Sansão não se dava ao respeito com Deus. É muito óbvio que ele também possa ter tomado vinho. E ele não se importaria com isso. E apesar de tudo isso, de Sansão ser assim, fazer assim, caminhar assim, sempre lemos que Deus estava com ele. Ele foi lá, Deus desceu, rasgou o leão. Ele errava, vinha, queria, quando precisava, Deus vinha. Ele veio, tomou as vestes daqueles homens. Ele precisava, Deus fez, ele veio, quebrou. Ou seja, Deus, ele não te abandona. Deus sempre quer estar com você. E ele não vai te matar automaticamente, ele não vai te destruir automaticamente. Deus, ele não quer te abandonar. Ele quer que você ouça, aprenda, você possa meditar e entender o seu erro e voltar para ele. Talvez esse fosse o desejo de Deus, que Sansão pudesse entender os seus próprios erros. Porque ele foi alguém escolhido. E Deus o amava, assim como Deus te ama. Eu não sei qual é a sequência de pecados e erros que você tem vivido e achando que está tudo bem. Afinal de contas, eu continuo sendo a mesma pessoa. Até aí, Sansão também era. Mas o que está acontecendo quando você parte desse princípio e caminha conforme esses pensamentos, é você dando ouvido a Satanás. E o que Satanás está fazendo não é te matando, nem te mostrando o que você é ou deixa de ser. O que ele está fazendo é te atraindo para o colo dele. Se sua vida está assim, querido, lembre-se, você está apenas sendo atraído ao colo dele. Sansão demorou 20 anos. E se sua vida está desse jeito, faça uma análise, talvez é hora de você dizer, não, chega. Hoje a minha vida será mudada para sempre. Sansão teve todas as oportunidades, todos os privilégios, tudo que um homem precisava ter, Sansão tinha, inclusive de Deus, assim como nós. O que você tem feito? Como você tem caminhado? Como você tem estado dentro de uma igreja? Você sai daqui, vive a sua vida conforme as suas próprias vontades, uma vida desregrada, prostituta. Você bebe,
fuma, usa droga, você faz o que quer, do jeito que quer, entra numa igreja, assiste um culto e acha que a sua vida está bem? Não, querido. Você está caminhando a passos largos para deitar no colo do seu maior inimigo. Se você já não estiver deitado. Talvez você nem percebe, mas você nem vida tem mais. Mas essa noite eu creio que é libertadora para você. É um tempo de você olhar para dentro de você e dizer: eu não quero ser escravo disso, não quero deitar nesse colo que me destruirá. Deus estava ali, Deus está aí, mas até quando? Você está dizendo que Deus se cansa de nós? Não, mas Ele permite que você caminhe sozinho sem Ele. Vai chegar uma hora que Ele vai deixar com que você vá sozinho se encontrar com seu inimigo. Ele não estará mais com você. E assim como foi com Sansão, pode acontecer com você. A segunda parte ele diz que ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Insistentemente, Sansão fez o que quis. E caminhou do jeito que ele quis. Mas chegou uma hora, de tanto ele negar a Deus para fazer as suas próprias vontades e fazer o que ele quis, Deus disse: agora você vai só. E quando Dalila o seduziu, e que ele se deitou no colo de Dalila, não foi uma vez, foram 4 vezes. Ela veio, seduziu ele falou uma mentira, ela foi e contou aos filisteus, os filisteus vieram, Deus deu a força para ele de novo, ele destruiu. Ela fez um charme de novo, porque Satanás é chantagista e charmoso. O pecado não é ruim. Ser carnal, fazer as coisas da carne, agrada você e o seu ego. Segunda vez, ele foi, falou de novo, ela queria seduzir ele se entregou, ele falou outra coisa. Ela foi e contou. Ele veio, Deus de novo, permitiu que ele destruísse os inimigos. Terceira vez, ela insistentemente falou, ele disse outra coisa. Ela contou para eles, e ele sabia que tudo que ele tinha contado, ela falou aos filisteus. É muita arrogância, é muito descaso com Deus, é muito desprezo com o Senhor. E ele continuou deitado lá. Nem para dizer a ela: sai de perto de mim, arreda Satanás. Ele achava que ele era muito bom. Na 4ª vez, ela seduziu, ele se deitou no colo dela, ela rapou os cabelos dele, desprezou completamente o último estágio do chamado dele. Ele já tinha bebido vinho, tocado coisa imunda, tocado em cadáver, comido coisa imunda, agora foi os cabelos. Ele se tornou fraco não porque os cabelos dele foram rapados, mas porque ele desprezou a Deus, e essa seria a sua última oportunidade. Quantas oportunidades Deus tem te dado? Quantas oportunidades Deus tem falado contigo? Quantas vezes Deus já te livrou de um adultério? Quantas vezes Deus já te livrou do homem perseguidor? Quantas vezes Deus já te livrou da sedução masculina, feminina? O laço estava armado. E Deus te mostrou que as drogas não te levariam a nada, que a prostituição não te levaria a nada, mas você continuou estando ali no seu pecado. Quantas vezes você desrespeitou o seu marido, desrespeitou a sua esposa, e Satanás com muito amor te toma pelos braços e te deita no colo. E na última ocasião, quando ela tentou zombar dele e disse: Sansão, os filisteus lá vêm, o que ele pensou? Ele estava tão acostumado a ser guardado por Deus, que ele nem se deu conta de que o dom de Deus já havia o abandonado.
Há quanto tempo você não vê a manifestação dos dons de Deus na sua vida? A unção de Deus tocar você, sentir o próprio Deus, ter uma revelação na palavra, vontade de orar insistentemente por alguém, ou orar por alguém, ou até falar de Jesus para alguém. O que você tem feito com os dons de Deus? Quantas vezes você agora nem sente vontade mais nem de ler algum capítulo da Bíblia? Que dificuldade você tem de submeter? Vir para a igreja é um fardo. Afinal de contas, eu tenho uma vida boa, posso ir para o shopping. Uma pessoa que deixa de servir a Deus para fazer as suas vontades, usando o dinheiro, querido, isso é estar deitado no colo do inimigo. Seduzido pelo dinheiro. Enganado. Ah, mas eu não aguentei. Minha carne, justamente na sua carne. Você vai ser seduzido pela sua carne. Pequei. Pecar, queridos. Todos nós pecamos. Estar na prática do pecado é que te atrai para o colo de Satanás. A Bíblia diz, em Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes é repreendido no mesmo erro, endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes é repreendido no mesmo erro e endurece a sua cerviz, se torna cego para ver, ele será destruído, sem que haja salvamento de Deus naquele momento. Não é ameaça, é a palavra de Deus. Deus está com você sempre, até que você desista dele. Então Satanás não percebeu, Sansão não percebeu que ele já não tinha mais o Espírito Santo. E arrogantemente ele diz, me livrei das outras vezes, claro que eu vou me livrar dessa. Só que ele não sabia. Agora ele era simplesmente um homem carnal lutando contra um demônio. Alvo fácil. Então os filisteus vieram, amarraram Sansão. O que eles fizeram? Furaram os seus olhos, prenderam ele, acorrentaram ele, levaram ele para Gaza e prenderam ele com cordas de bronze na pedra de moinho. Exatamente o que Satanás faz. Quando você faz as suas vontades e se afasta completamente de Deus, ainda que ele te repreendeu inúmeras vezes. Primeiro você se torna cego. Ele vem e fura seus olhos. Você se torna completamente insensível ao Senhor. Depois ele te aprisiona, você fica dependente de doenças, depressões, angústias, tristezas, nada mais tem sentido, vir para a igreja não tem menor graça, ler a Bíblia não tem o menor valor. E ele te escraviza. Você agora passa a fazer o que ele quer. Você que um dia foi um homem escolhido, uma mulher escolhida, agora você está cego, humilhado, destronado, de um embaixador para um escravo, servindo a Satanás e seus demônios aqui na terra, ao lugar onde você foi chamado para ser príncipe e princesa. E Satanás, é agora que Satanás vai te mostrar que Satanás, o que é ser Satanás, com toda maldade, com toda ruindade. Agora você vai conhecer a dor de servir ao diabo. E ainda que você queira, parece que não tem jeito. Sabe aquele sentimento de que servir a Deus não vale a pena? Quando vem na sua mente, e você tem tantos problemas, você só olha para os problemas, e você só olha para as dificuldades, você critica o seu líder, você critica o seu discipulador, você fala mal do pastor, você não quer mais fazer a obra de Deus, você só reclama, você só faz as coisas quando você quer, do jeito que você quer, é porque você já saiu do colo dele. Agora você está lá em Gaza. O seu espírito e a sua alma já estão no inferno. Escravizados por ele. Cego, aprisionado e totalmente ligado a ele. Sua vida já não tem mais valor. E não foi de repente. Lembra como era bom servir a Deus com alegria quando você se converteu? Quando o Espírito Santo vinha. E hoje já não tem mais nenhuma graça. E às vezes, queridos, você olha para o seu irmão, naquela alegria do Espírito Santo, vou dizer, fanatismo. Isso vai passar.
Eu quero dizer para você, só passa se você deixar. Tem 16 anos que eu sirvo a Deus. Não passou e não vai passar. Me disseram isso. Vai passar. Às vezes me encontram, Hernando, você ainda grita na igreja? Continuo do mesmo jeitinho. E se precisar eu rolo. Não sirvo a vocês. Você não me serve. Servimos a Deus. E às vezes até queremos culpar ao Senhor. Né? Ah não, mas olha o que Deus permitiu. Não, querido, Deus não permitiu. Você quis assim. Você foi seduzido, engodado, e você deitou, e você se tornou escravo. Olha só o que diz Tiago, não precisa abrir. De 1:13-18. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Diga, meus próprios desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, ou seja, você já está no colo dele, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Nada dessa tristeza que você tem, dessa indiferença com o Espírito Santo, é do Senhor. Não é. Tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, do Criador das luzes do céu. Essa angústia, tristeza, essa continuação no pecado, essa prisão, vem das trevas que está nos seus maus desejos que te seduziram para o colo do diabo. Não vem de Deus, vem de você, vem de mim. São os meus maus desejos. E ele nunca teve pressa. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, tal. Ele não muda, nem varia de posição. O que causaria escuridão? Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos. Ele nos escolheu para sermos bons e luz, embaixadores dele, cheios dos seus dons. Por meio da palavra da verdade, a fim de que ocupamos o primeiro lugar entre todas as criaturas. O homem foi chamado para governar. Para reinar e não para ser escravo. Mas eu não sei como anda a sua vida. Como você está? Ou como está a sua condição espiritual? Eu não sei o que você tem feito com a sua vida. Aonde você está indo, ou aonde você está fazendo, o que você está fazendo. Se você está caminhando para o colo dele, seduzido pelos seus pecados, ou se você já está deitado no colo dele, pronto para ser abatido. Ou quem sabe, querido, você já está com os olhos furados, aprisionado e escravizado. Você conhece você. Jesus conhece você. Satanás conhece você. Como está o seu coração? Como eu vou saber, pastor? Pelas suas práticas. Pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas atitudes, pelos seus constantes pecados. Como você está? Talvez você está tão aprisionado que nem consegue perceber que você já não tem mais Deus. E você procura alguma maneira de se firmar, então toda mentira te atrai. Algumas igrejas têm sido colocadas dizendo assim, não, nós concordamos com isso, vem. Mas a Bíblia não concorda com isso. Igrejas inclusivistas, dizendo Deus é amor. De fato, querido, Deus é amor e sempre será. Ele não te abandona até que você o abandone, e que se você abandonou a vida dele para viver a sua. Então ele deixou você viver de acordo com aquilo que você foi seduzido. Não se deixe enganar. A Bíblia diz de Deus, você não pode zombar. Mas as suas práticas zombam de Deus.
Talvez você ainda tem condições de sair desse caminho. Você apenas tem sido seduzido. Você está somente enfeitiçado, mas em nome de Jesus, que quebre agora todo feitiço, pelo poder do Espírito de Deus. Toda cegueira, talvez você está deitado, você terá 4 chances. Deus não quer que você se deite ali. Deus quer te tirar dessa condição de escravidão. Mas talvez, meu irmão, meu Deus, você já está tão sujo na lama do pecado, tão cego, tão prisioneiro. Você está servindo já o inferno, tão envolvido, sem vida de Deus, acorrentado nas suas próprias práticas. E talvez você pense assim: e agora? Pastor, eu estou assim. Pastor, e agora? O que eu devo fazer? A Bíblia diz que, nos versículos que se seguiram, teve uma festa no templo de Dagon, e os filisteus disseram: traga Sansão, ou seja, traga o melhor de Deus, para que nós possamos zombar dele, curtir com ele, brincar com ele. Talvez os de Satanás e seus demônios tenham dito para você: tragam você, tragam fulano, traga Maria, traga João, cego, aprisionado, acorrentado, para que possamos curtir com ele, brincarmos com ele e desprezarmos ao Deus que o criou. E Sansão foi levado para aquele templo totalmente humilhado. Talvez você está assim, completamente sem esperanças, se é que você quer. Completamente sem vida. E você pensa: eu não tenho mais jeito. Tudo acabou. Não tem mais condição para mim. Eu fiz tudo de errado até agora, ainda que eu conhecesse a verdade. Satanás diz para você que você agora está condenado à escravidão eterna. Mentira! Há esperança para você. A Bíblia diz que há esperança até para a árvore, que no chão seu tronco de velho venha a morrer. Você precisa entender e reconhecer: há uma esperança para você hoje. E uma das coisas que muito me chamou a atenção, quando eu li isso, meu coração queimou. E diz assim: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Eu disse: Deus, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus, os filisteus não viram isso? Ou eles entenderam que quando eles raparam o cabelo de Sansão, ele perdeu a força, amém? Qualquer pessoa normal, homem de guerra, não permitiria que esse cabelo crescesse nunca mais. E o cabelo de Sansão começou a crescer. E a glória de Deus voltou a brilhar na sua vida. A unção de Deus passou a tocar você novamente. O poder de Deus quer te resgatar. Deus se lembrou de você de novo. Deus cegou os filisteus para que não pudesse ver que agora Sansão estava voltando para ele. Por quê, pastor? Porque Sansão teve tempo de se avaliar ali naquela prisão e de olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Sansão ficou preso e a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer. Isso quer dizer, houve quebrantamento e arrependimento de Sansão. Sansão começou a se arrepender e a voltar para Deus.
E o cabelo dele começou a voltar. A unção de Deus voltará para a sua vida. O poder de Deus e o amor de Deus te tocará novamente. E a Bíblia diz que eles levaram Sansão para aquele lá para ser zombado. Sansão cego, humilhado, mas com o coração ardendo de saudades de Deus. E ele voltou a se relacionar com Deus na condição que ele estava, e ele se humilhou. E ele reconheceu que ele não era nada sem Deus. Olha só o que diz. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim. E esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele diz, com muita humilhação, com muito quebrantamento, com muita humildade: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim. Um homem totalmente autossuficiente agora diz: Senhor, eu não posso sem o Senhor. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Lembra-te de mim, ajuda-me, socorre-me. Eu preciso do Senhor. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado e um espírito contrito, o Senhor não desprezará. Talvez você precise dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso mudar a minha vida. A Bíblia, Deus não desiste de nós. E Deus diz que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Amém? E naquele momento Sansão orou ao Senhor, num quebrantamento. E automaticamente ele foi colocado entre as 2 colunas do templo. Então Deus restituiu a força de Sansão. E automaticamente ele destruiu o templo. Ele cumpriu o propósito na vida dele, que era destruir o povo filisteu, e deu a vida dele em amor ao Senhor agora. Ele já não vivia mais para ele. Pastor, mas ele não suicidou? Queridos, ele está no Heróis da Fé. Então entendemos que ali ele morreu para ele e viveu para Cristo. Ele cumpriu a vontade de Deus na vida dele, ainda que ele morra. Nós precisamos voltar para Deus e dizer: ainda que eu morra, eu prefiro viver os teus caminhos. A Bíblia diz que nós devemos morrer para nós, para que possamos viver para... Isso é uma analogia da morte natural para uma vida espiritual. Sansão deu a vida dele por amor ao Senhor. Você tem que abrir mão das suas vontades por amor ao Senhor. Como você está? Como estão os seus desejos? O que você deseja? Estar no colo do diabo, aprisionado, ou reconhecer que você precisa dele? Hoje é uma noite para que você possa se libertar do pecado. Hoje é noite para que você possa dizer ao Senhor: Senhor, livra-me, eu preciso de Ti. Eu me reconcilio com o Senhor e abro o meu coração para o Senhor. Transforma-me. Amém? Eu não sei como você está, Michele. Eu não sei da condição da sua vida, mas eu queria te convidar, independente se você está em pecado ou não, eu não quero julgar isso. Eu queria convidar a todos para que possamos vir aqui na frente, para que possamos terminar esse momento, todos juntos. Nós podemos estar aqui, mas você pode apresentar o seu coração ao Senhor. Diga: Deus, livra-me do caminho, do colo do inimigo. Livra-me do colo de Satanás. Você foi criado para o louvor e glória do Senhor. Você pode abrir os seus lábios, fechar os seus olhos e confessar os seus pecados. Diga: Senhor, se há esperança, que ela brote hoje. Coloque a mão, não olhe para ninguém. Avalie a sua vida. Avalie seu coração. Olha para a sua condição. Se você está caminhando para o colo de Satanás, hoje é noite de você quebrar essa estrada. Se você está deitado, é hora de você dizer para ele: arreda-te, eu tenho um pai, e eu posso deitar no colo do meu pai. Eu quero o colo do pai. Eu quero o colo do meu pai. Você foi criado para o louvor de Deus.